Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula, a gente vai estar dando início à parte de gravação, exclusão, listagem e edição de tabelas com chaves estrangeiras. Mais especificadamente nessa aula, a gente vai fazer o gravar produto, ou seja, incluir um novo produto. Então o produto, só para a gente relembrar ele, deixa eu abrir aqui meu Workbench, para a gente relembrar como ele é. Eu já fiz o fabricante, né? Gravei a aula de funcionário, que vocês já devem seguido. E agora os produtos. Como que vai funcionar os produtos? Os produtos vão funcionar da seguinte forma. Eu vou ter que cadastrar os produtos, que é o código, a descrição, o preço e a quantidade. Só que eu vou ter que tomar um cuidado quando eu for guardar o fabricante. Por quê? Todo produto tem como chave estrangeira um fabricante. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que carregar um fabricante para daí eu usar esse fabricante na inclusão do produto. Bem, vamos estar fazendo isso então. Voltando aqui para o Eclipse, eu vou criar, no caso, o produto Down. Eu vou maximizar aqui o pacote Down, vou clicar com o botão direito nele, opção New, opção Class. E vou criar o produto DAO, com DAO maiúsculo. E pressionar o botão Finish. Deixa eu maximizar aqui para ficar melhor. E aí eu vou criar um método de inserir. Então, vou criar o método public, void, inserir, abre e fecha parênteses. Eu vou inserir um produto, então P, Ctrl espaço, escolho o produto. Então, vou escolher o produto e meu objeto vai chamar produto. Abre e fecha a chave. Pronto. Lembrando que se você não usar Ctrl espaço, você vai ter que fazer esse import aqui que está na linha 3. Então, a gente já viu que a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso capturar uma conexão. Então, para capturar uma conexão, uma sessão, na verdade, né? Eu vou criar um objeto do tipo Session. Esse Session, ele vem do Hibernate Util, que nós já demonstramos em videoaulas passadas. Então, se achar que está muito rápido, tenta dar uma olhada nas videoaulas passadas. E aí eu vou criar um objeto do tipo transação, pois como a gente viu, as transações, elas são feitas, no caso das transações, elas são realizadas nas operações. Eu tenho que controlar quando eu insiro, quando eu edito e quando eu excluo. Então, no caso, eu quero inserir, então eu vou fazer uma transação. Eu vou fazer um try catch aqui para capturar alguma exceção que venha a ocorrer. Então, eu vou capturar as exceções de runtime, ou seja, que são as exceções de execução. Se você lembrar, quiser ver, no fabricante e no funcionário, nós também fizemos isso, de capturar a exceção. Então, só para a gente lembrar que tudo que eu estou pegando, não estou inventando, são tudo das videoaulas passadas. E aí eu vou ter que ter um finally também para eu fechar as coisas. Bem, vamos começar então. Aqui no try, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, basicamente, eu vou ter um produto. Esse produto já vai vir com o fabricante preenchido. Eu não preciso me preocupar em seguir, em pesquisar o fabricante. Eu vou mostrar para vocês depois onde que eu vou pesquisar o fabricante para preencher no produto. Então eu vou vir aqui, eu vou simplesmente iniciar a transação. Vou iniciar a transação. E aí eu vou chamar simplesmente o save, igual nós fizemos já nas videoaulas anteriores. Então eu vou chamar o save, passando o produto. E aí eu vou comitar a transação para dizer que deu certo. Ou seja, ninguém vai falar, Sérgio, é idêntico aos demais. Sim, se você olhar, é bem parecido com os demais. Na verdade, a principal diferença no cadastramento do produto não vai estar nem nessa fase. Essa fase é idêntica. Aí no catch pode acontecer de dar problema. Se der problema, eu desfaço a transação com um rollback. E aí, por fim, eu tenho que fechar a transação e fechar a sessão. Se vocês lembrarem como nós fizemos lá no fabricante down, aqui ó, nós fechamos a transação no rollback. Eu esqueci também, na verdade, de fazer o teste de nulo para dar o rollback. E no finally eu fecho a sessão.
Então, o que eu faço aqui na transação? Eu verifico se a transação, no caso, é diferente de nula. Se a transação for diferente de nula, eu faço um rollback. E aí eu repropago a exceção, porque futuramente eu vou tratar essa exceção, então eu repropago ela para quem chamar. E daí, no meu final aqui, eu mando fechar a minha sessão. Lembrando que se eu não der esse troll aqui, quando você executa ele no JUnity, por exemplo, ele não aparece o erro. Então está feito o nosso inserir. Se vocês olharem, ele é bem similar ao inserir do fabricante e ao inserir do funcionário. Agora eu preciso testar o meu inserir. Então eu vou vir aqui no pacote de teste, eu vou criar uma classe. Então botão direito nela, New Class. Aí eu vou criar o produto DAO teste, com P, D, A, O e o T maiúsculo. Aqui dentro eu vou trabalhar com o JUnity, que a gente já viu. Então eu vou criar um método public void inserir. Aqui dentro, então, eu vou marcar isso aqui com @teste para dizer que eu vou, no caso, trabalhar com JUnity, que ele vai rodar no JUnity. Agora vem o segredo. O que eu preciso fazer para inserir um fabricante? Para inserir, na verdade, para inserir um produto. Olha eu invertendo de novo, né? Na aula de fabricante eu ficava falando produto e agora na aula de produto eu vou ficar falando fabricante. Bem, voltando. Então, para inserir um produto, eu preciso de um fabricante. Só que o fabricante está no fabricante DAO. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pesquisar um fabricante e usar o fabricante pesquisado para inserir no meu produto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui o fabricante DAO. Vou chamar ele de FDAO. New fabricante. Se quiser usar um nome mais longo também, usar fabricante DAO, fica a seu critério. O que eu vou fazer? Eu vou pesquisar por um fabricante. Então, eu vou criar aqui um fabricante e ele vai receber o resultado da pesquisa. Nós já fizemos essa pesquisa nas aulas de fabricantes. Então, deixa eu fazer o import aqui. Eu preciso informar um código para buscar o fabricante. Vamos olhar aqui no Workbench. Vamos escolher um código aqui para a gente estar rodando. Então, no meu caso, ó, eu tenho código 1, código 4 e código 6. O de vocês vai depender do que vocês inseriram. Então, eu vou escolher esse aqui do código 4. Então, eu vou vir aqui, vou escolher o código 4L, porque é um 4 long. Pronto, ele fez já a pesquisa para mim. Agora, feita a pesquisa, o que eu vou fazer? Eu vou criar um produto. Vou criar aqui um produto. O produto, ele tem basicamente código, descrição, preço, quantidade e fabricante. Código eu não preciso informar, porque eu vou gravar. Então, o que eu vou fazer? Produto.set descrição. Vou inventar aqui uma descrição, por exemplo, descrição X, estou inventando. Produto.set, no caso, preço. O preço vai ser legal para mostrar porque não tinha nenhum big decimal nos cadastros anteriores. O big decimal, se você vier aqui digitar, por exemplo, o produto custa R$ 23,55. Ele começa detalhes, tem que digitar com ponto, porque é padrão americano, então você tem que digitar com ponto. O que eu vou ter que fazer aqui? Aqui eu vou precisar, no caso, estar criando um big decimal. Se eu digito um valor, no caso, real, igual estou digitando aqui, ele não aceita. Por exemplo, se fosse um real double, eu tinha que colocar um D aqui, ele não aceita. Fosse um float, F, ou seja, e ele não tem o B, por exemplo, BD, big decimal, ele não tem. Para eu criar um big decimal, eu vou fazer da seguinte forma: new big decimal, fazendo o import dele. O big decimal, ele aceita valores inteiros, valores double ou valores string. Então eu posso vir aqui, new big decimal, e passo o valor para 23,55D. Ou seja, eu estou convertendo
um double para o big decimal. Então é só esse detalhe que a gente tem que atentar. E o produto, vou criar no caso a quantidade. A quantidade é inteira, então eu posso digitar direto, 17, por exemplo. Agora eu tenho que preencher o fabricante. Como que eu vou fazer? Produto.set fabricante, passando o fabricante que foi carregado anteriormente aqui, ó. Por isso que eu preciso carregar o fabricante antes. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar o produto DAO. Vou criar o produto DAO. E vou simplesmente chamar o inserir. Então, produto DAO, ponto, inserir, passando o produto. Pronto, está feito o meu produto DAO teste. Para eu testar, é só clicar com o botão direito nele, opção Run As, opção JUnit Teste. E vou esperar agora o JUnit fazer a execução. Então aqui ele está carregando o contexto do Hibernate para mim. Ou seja, deixa eu maximizar aqui para você ver. Ele fez, ó, a pesquisa do fabricante, está aqui. E ele fez aqui a inserção do produto, está aqui, ó. Para provar que está certo, no log do JUnit não tem nada, né? No log do JUnit está certo, ó. Ele levou 4,168 segundos, ficou verde. E se eu vier aqui no meu Workbench e mandar rodar a tabela produtos, eu vier aqui, mandar mostrar o que tem na tabela produtos, está aqui, ó. Produto código 1, descrição X, preço 23,55, quantidade 17, o código do fabricante 4, que o 4 para nós é esse daqui, ó. Se eu quiser vir aqui cadastrar outro, por exemplo, é só eu vir aqui trocar, por exemplo, colocar aqui descrição Y, inventar um outro preço, 17,63, quantidade 3, e eu troco aqui agora o fabricante 6. E aí eu mando salvar. Então, realmente roda aqui, JUnit Test. Então eu posso ir gravando quantos eu quiser, ó. Deu certo aqui. Eu venho aqui e dou um refresh. Opa, tabela errada. Eu venho aqui no produto e dou uma pesquisar. Pronto, ó. Produto Y. Que tipo de erros que pode acontecer? Os tipos de erro que podem acontecer são erros relacionados a, por exemplo, se eu deixar, por exemplo, a descrição em branco, por exemplo, se eu vier aqui e na descrição, por exemplo, eu não coloco a descrição, eu coloco aqui null, por exemplo. Então, eu mando rodar, ele vai dar um erro, por quê? Porque, no caso, a descrição é um campo obrigatório, ou seja, ó, deu erro aqui no JUnit, ó. No JUnit deu erro, ó, ele deu erro de não nulo. Então, você precisa, no caso, o tipo de erro que pode dar, você esquecer algum campo, ou o que pode acontecer, por exemplo, no fabricante, eu venho aqui no fabricante, por exemplo, e pesquiso um fabricante que não existe. Por exemplo, fabricante 2, ó, fabricante 2 não existe. Eu venho aqui e mando rodar, então, eu venho aqui e mando rodar, ele vai, no caso, deu erro, ó, também deu erro. Por que que deu erro? Ele deu erro porque eu tentei setar um fabricante nulo para ele, ou seja, eu tentei informar aqui, então ele pesquisou, não achou e ele foi dar erro aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Ou seja, porque o fabricante ficou nulo. Então, os principais erros que podem acontecer é você esquecer, no caso, o tipo de preencher a informação. Ou o que pode acontecer também de você informar uma informação errada. Mas aí é mais difícil de acontecer isso. Mas se você digitou tudo certo, não tem segredo. Então aqui eu vou deixar no caso, deixa eu lembrar aqui, é o 4 que eu tenho. Então só mostrar para vocês como que ficou. O produto, na verdade, já estava pronto, né? Então não teve nenhuma novidade no produto. Ele está aqui. Vamos só no produto aqui para finalizar, criar o toString dele. Porque a gente vai precisar no listar, deixar pronto já. Então no produto, dá botão direito, opção Source, opção toString. Marca todos e dá OK. Lembrando que o toString serve para imprimir o objeto. Então, o meu produto aqui, a única coisa que eu fiz nele foi colocar, no caso, o único caso que eu fiz
foi colocar o toString. Então, o meu produto ficou pronto. Falta também depois do nosso produto eu colocar as name de carry, mas eu vou colocar na próxima aula. E agora aqui no produto down, como que ele ficou? Então, como que ele ficou o produto down? Então aqui ele ficou basicamente, a gente está muito parecido com o que nós já fizemos, não tem nenhuma novidade. O único cuidado no produto down, você tem que tomar cuidado com os imports, para importar sempre corretamente as coisas. E lembrar de repropagar a exceção aqui para que ele apareça. E no produto down test que vem a principal novidade. No produto down test, o único segredo que eu tenho que fazer, eu tenho que pesquisar antes o fabricante que eu quero. Então eu tenho que pesquisar aqui o fabricante e aí eu venho aqui e, no caso, preencho o produto passando ao fabricante e mando gravar. Ou seja, tirando essa parte da pesquisa do fabricante, que é a chave estrangeira, o resto é idêntico com o que eu já mostrei para vocês. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. A gente se vê na próxima, onde que eu vou mostrar a listagem do produto. Então não esqueça de dar uma força aí, compartilhando e curtindo o canal e essa videoaula. Abraços, até mais!